Nós vamos fazer uma oração nesse instante. Vamos fechar os olhos. Eu creio que todo o povo pode participar dessa oração. Com os nossos olhos fechados, todos mesmo, fechemos os olhos. Bondoso Pai Celestial, é bom estar neste lugar, onde temos sentido o refrigério do Senhor, temos sentido a Sua graça e temos adquirido força, Senhor, para levar a nossa cruz. Na verdade, tem horas que ficam difíceis, Senhor, que fica difícil levar o fardo, mas o Senhor sempre está perto para nos ajudar. E o Senhor tem sido a nossa força. Nessa hora te agradecemos por estas vidas jovens, estas vidas dispostas que o Senhor tem dado. E creio que o Senhor nos ajudará a ir adiante. Concede-nos humildade nessa hora, concede-nos segurança do Senhor, concede-nos prazer em Ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossas transgressões e permita-nos aproximar mais do Senhor um pouquinho nessa hora, sentir mais o Seu calor. Senhor, que o cansaço seja nada, Senhor. O calor daqui, o clima quente seja nada, Senhor. E que o refrigério do Teu Espírito venha sobre nós e venha nos abençoar nessa hora. Venha abençoar esses moços, Senhor, que são carentes. Nós reconhecemos, numa hora tão difícil que nós estamos caminhando, uma hora tão séria que Satanás tem levantado com toda a sua força, todo o seu batalhão, Senhor. Mas nós lembramos daquela escritura que diz: maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está em nós, e o Senhor é que repreende a Satanás. Como disse São Judas, o Senhor te repreende, Satanás. E assim nós somos vencedores, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos alegres? Os moços todos têm Bíblia? Deixa eu ver as Bíblias que os moços trazem. Levante bem alto. Tem muita Bíblia, mas ainda falta Bíblia, né? Ainda falta Bíblia. Vamos abri-la em São João. Foi anunciada, irmã, a Escritura? Não, né? Não foi anunciado. São João, capítulo 1, parte do versículo 14. É exatamente aquilo que o irmão leu. Depois eu vou ler outra escritura para... Já abriram? Encontraram? 1 João, eu falei São João? É 1 João, primeira epístola universal do apóstolo São João, capítulo 2, como? Está marcado lá, né? Está marcado. Então, eu vou ler, depois eu vou ler outra escritura. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Agora eu vou ler outra escritura, vocês não abram as Bíblias não, ouçam. É 1 Pedro 5, versículo 5 em diante. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos,
sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Amém. Assentai. Eu espero, então, ter uma palestra. Uma palestra não é nada mais do que uma conversa franca, amiga, né? Não é uma pregação, não é um sermão, mas é uma conversa. É uma conversa que traz conscientização. Nós estamos vendo que a mocidade, nesta hora que nós estamos vivendo, ela precisa estar conscientizada. Inclusive conscientizada do momento, da hora que nós estamos vivendo. Então, sempre as palestras trazem esta conscientização. Mas nessa palestra, qual é o assunto que está em pauta mesmo? Os moços? Pode falar mais alto? Namoro e casamento. Às vezes fica um pouquinho apertado a gente falar sobre um assunto definido, né? Não é fácil, às vezes, caminhar por ele, mas vamos tentar, né, caminhar sobre este assunto. Nós já ouvimos muito para os moços nas reuniões passadas, né? Eu marquei aqui o pastor José Evaristo. Pastor Euclides, primeiro, ele disse que esses encontros são uma oportunidade aos moços. Nós vamos até comentar isso daqui um pouquinho. Pastor José Evaristo disse: devemos investir tudo nos jovens. O futuro está nos jovens. E eles estão tão necessitados. Na verdade, irmãos, nós, os pastores, os ministros, os pais, as mães, estão reconhecendo, nós estamos vendo quanto que a mocidade está necessitada de ajuda, de atenção nesta hora, atenção especial. Não porque ela está fraca, nós não vamos focalizar muito os erros, as debilidades, não por causa disso, mas por causa do combate que o inimigo tem levantado nessa hora. E ele, sabendo que a mocidade é uma força, ele tem feito tudo para desfarcelar esse alicerce. Então nós estamos sentindo no coração, eu desejo que toda a mocidade tenha a sua atenção, viva comigo agora isso. Nós estamos, esses líderes da igreja, esses líderes de família, vocês podem ter certeza, moços, eles estão com o coração sangrando, e eles estão ao lado de vocês mais do que nunca,
Amém? Mais do que nunca. Incluindo os pais, né? Então, é tão bom ser moço. Eu vou caminhar apenas por alguns tópicos que eu escrevi aqui nesse caderno, variado, e tem coisas fortes aqui. Tem muita coisa baseada naquela série de mensagem Casamento Compartilhado, pregada pelo pastor Joaquim. Quem já ouviu vai estar inteirado que eu estou seguindo aquilo, né? Então, há coisas fortes, porque não há como hoje pregar sem mexer nas coisas profundas, sem mexer na raiz, né? Mas é tão bom ser moço. Todo moço e toda moça, eu li a escritura falando de mancebos. Mancebos rapazes, né? É o moço masculino, mas quando fala do homem, a mulher está incluída, né? E é tão bom ser moço, é tão bom ser jovem que talvez muitos não dão conta, eles não sabem. Vocês não sabem que estão numa fase gloriosa, numa fase maravilhosa. E como disse o pastor Norivan hoje, às vezes você está deixando para ser feliz mais tarde. Você pode ser feliz e você é feliz agora. É muito bom ser moço, ser jovem, e é uma etapa que se passa sem que eles vejam, sem eles verem, sem eles desfrutar dela legitimamente. Desfrutar dos seus direitos, daquilo que Deus lhes deu, corretamente. Muitas vezes Satanás tenta, então, pôr empecilho com que os moços vejam isso. Eles só vão dar cor de si quando eles estiverem nos 40. Eles vão dizer: oh, mas passou e eu não vi. Passou e eu não vi. Às vezes nós que somos mais velhos, nós dizemos assim: mas por que nós não tivemos esses ensinamentos que temos hoje? Eu não tive. Não é que nossos pais foram maus, mas eles não tinham a experiência que nós temos. Nós não tínhamos a mensagem gloriosa que nós temos. Nós não tínhamos a instrução de um profeta como nós temos hoje. Nossos pais não eram instruídos para nos dar aquilo que nós, como pais, hoje podemos dar para os nossos moços. Então vocês têm um tesouro nas vossas mãos, quero vos despertar para isso. Vocês têm um potencial nas vossas mãos. E é preciso reconhecer isso, cair em si, ser feliz, desfrutar disso legitimamente, não deixar que o inimigo coloque complexos, tropeços, tristezas. Às vezes há muitos moços que ainda não se encontraram, não sabem quem são, onde estão, o que querem, não definiram. Se eu for alongando muito, eu vou ter dificuldade de entrar no assunto, né? Mas é tão bom ser moço. Agora vocês sabem por quê? Agora nós vamos entrar já, vamos entrando no assunto, né? Eu vou tomar meu caderno. Então, pastor João Pereira, ele disse: não é só para os jovens esse encontro, ele é reforço para todos nós. Pastor Amâncio disse, ele lembrou que o pastor Edmar disse que os moços gostam de ser apresentados. É mesmo, teve um que aproximou e falou assim: pastor,
será que não era bom assim, cada um falar de onde que ele é? Eu disse, era bom demais, viu, irmão? Sua ideia é válida, quem sabe um dia, né? Um dia isso pode ser executado. Agora ainda estamos limitados no tempo, né? Se cada moço aqui fosse passar e falar de onde ele é, tem que ser um dia especial, né? Mas é válida a ideia, muito bom, né? Nós acatamos essas coisas e eles gostam de ser apresentados. Pastor Paulo lembrou daquele homem que diz para os seus moços: não siga o meu caminho, o caminho que eu andei, mas siga o caminho de sua mãe, que era uma cristã. E hoje de manhã nós vimos aquilo até engraçado, né? Muito engraçado, quando está novo, bonitinho, depois fica velho. Aquela coisa, né? O pastor Norivan, ele tem jeito. Mas vocês sabem, irmãos, agora essa resposta, isso aqui, eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. Engraçado, por que João chamou os moços de fortes? Eu vos escrevi porque sois fortes. Pastor Joaquim, ele trouxe essa resposta nas mensagens de casamento compartilhado. Ele disse assim que os moços são mais fortes por causa da inocência. Eles ainda estão bastante inocentes para o mal. E a inocência chega a ser um véu que resguarda. Como? Se tornam enjoados. Verdade, às vezes os pais se tornam enjoados, né? Até alertos demais, vê muito atrás do morro, né? Não é isso? Os pais que já não estão mais na inocência, vê muito longe. E às vezes isso de uma certa maneira traz até perigo. Por isso é muito bom que os moços, as moças, permaneçam na sua inocência. Que o véu não fosse retirado antes da hora, só quando Deus quisesse. Vocês entendem? Inocente para a malícia. Que vocês não fossem despertados, como a Eva foi despertada, se tornou perigoso para ela. Que eles não se despertassem, que eles mantivessem aquele namoro, né? Aquele namoro antiquado, aquele namoro até um pouco antiquado, antigo, seria melhor do que modernizar. Né? Um buraco na parede. Irmãos, as coisas todas têm dois lados. Vocês estão me entendendo? Eu expressei bem, irmãos? Por um lado é necessário ser alerta, ser prudente, ser esclarecido, por um lado, mas para outro é preferível ser simples, estar inocente, deixar aquilo. A Eva, quando ela despertou, as coisas ficaram. Então, o pastor Joaquim chegou a responder isso: eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. Esta é a razão que ele é forte. Ele é forte. Nenhum moço casa com um pensamento de que há muita tentação e eu preciso me casar. Ele não casa com essa intuição. É uma intuição errada para se casar. Se bem que a esposa é um auxílio para o esposo, é salvação para o esposo em certas horas.
Mas esse intuito, essa compreensão não deve ser por isso. Eu vou me casar porque para me vencer melhor as tentações. Não. Os adultos, os velhos eles são mais tentados do que os moços. Eles estão enfrentando barreiras muito mais fortes. Dificilmente não tem aí no mundo, aí fora, um homem velho envolvido com outras mulheres que não seja sua esposa, com mulheres novas, isso porque eles são tentados. Agora, aquele que é cheio do Espírito Santo está escape disso. Mas nenhum moço casa com esta intenção, porque você sofre menos tentação de que um já despertado. Esta é a verdade. A tentação, ela não acaba, ela aumenta. Então, vocês são fortes, às vezes cheios de ansiedades, de solicitudes, de desejos, de sonhos, de castelos, E quantos castelos nessa época eles fazem? Castelo de areia, que amanhece o dia, ele desapareceu, Ele desvaneceu. É o tempo dos castelos, dos sonhos. Deixa eu passar aqui, me deixa tomar os tópicos. Então, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. São mais inocentes, nós já comentamos isto, Não estão despertados, já comentamos isso. Isso aqui você vai ligando, isso aqui para o namoro, Os encontros são uma bênção para os moços, como para todos. Nós temos focalizado isso, porque esses moços, nós estamos num tempo que é um tempo de variedade, é um tempo que tem que haver opções. Os tempos têm passado, e nós estamos vendo a necessidade da hora. É preciso de ter discernimento da necessidade da hora, Esses encontros são bons, porque os moços vêm, se encontram de uma maneira ordenada, de uma maneira feliz, tem como olhar, palestrar corretamente, tem oportunidade tem opção de escolha dentro do nosso convívio. Há um problema, irmãos, há uma dificuldade hoje, que às vezes eu tenho orientado a igreja. Eu escrevi aqui: já vi moços bons serem levados, por causa do companheirismo, porque eles vão ter companheirismo. Moços não ficam sem companheirismo. Se a gente prender eles muito em casa, se vocês ficarem muito presos em casa, vocês têm energia para... Isso não quer dizer que vocês têm que estrilar para a rua, mas de todas as maneiras vocês sabem, você fica em casa, você fica sofrendo demais. E vocês vão ter companheirismo, de uma maneira ou de outra. Por isso é preciso incentivar o companheirismo na igreja, companheirismo das reuniões, os pais ajudarem nisso, E na verdade, ambos os lados, moças precisam ver que há moços ali, moços precisam ver que há moças,
Então eles estarão em oração, esperando em Deus, esperando que as coisas sejam encaminhadas, né? Mas às vezes eles são, bons moços, às vezes ficam serem levados por causa do companheirismo, o companheirismo errado, né? Às vezes os moços ficam dentro de um companheirismo tão restrito que vai acabar, eu escrevi aqui, eles vão acabar namorando aquele vizinho. Eu não sei se todos aqui sofrem isso ou não, se vocês têm muita, eu creio que vocês têm muita oportunidade na igreja. Mas eu tenho ensinado pais que pegam seus filhos, em um certo tempo, estão todos crescendo, ficando grandinhos, animados, me permitam isso, irmãos, cantam na igreja, daqui a pouco ele inventa uma mudança, enfia lá num lugar, lá longe com os moços, longe das reuniões. Nós estamos num tempo difícil, economia difícil. Quando você vem no encontro desse, você deve aproveitar bastante, alegrar, deixar seu espírito alegrar, não deixar complexos entrar, não deixar ciúmes entrar, discórdias entrar, porque o inimigo está atrás para causar isso, para quebrar a boa influência. Então às vezes eles vão lá para um certo lugar, aquelas mocinhas ficando, aquelas meninas ficando mocinhas, tomando formas, de moças, aquele rapazinho ficando, tomando forma de homem, e eles vão para um certo lugar, e aquele pai, é um grande mal que aquele pai está fazendo para a sua família. Difícil deles virem aos cultos, terem companheirismo, verem uns aos outros, porque não tem jeito, os mocinhos, logo que eles começam a engrossar a voz, não tem jeito, daqui a pouco eles começam a namorar mesmo, as mocinhas, elas vão namorar, eles vão flertar, olhar, e daqui a pouco, sabe o que acontece com aquilo ali? Dentro de um companheirismo tão restrito, que vai acabar namorando aquele vizinho, por força, às vezes por circunstâncias. Às vezes é um vizinho que não é da palavra, da igreja, e às vezes muitos até ficam tentando, eu vou ganhar ele, vou ganhar ela, é um passo arriscado, é um passo arriscado, isso pode não funcionar, 90 e tantas das vezes não funciona. E às vezes um moço deixa na igreja, ele deixa até moças que esperavam nele, me permite, mas acho que as coisas vai torcer. Moça que esperava por ele, porque realmente o lugar dela é esperar. Ela será feliz se ela esperar, Deus a abençoará. Às vezes ela aguardava, ela esperava, e às vezes alguns deles as deixam e vão lá fora. Nós estamos na hora dessas coisas suceder, vê? Então, isto acontece, porque não há um companheirismo, e começam a namorar aquele vizinho, às vezes eu que vou, irmãos, em algumas partes do campo, eu chego em certos lugares assim, chego lá, vejo alguma mocinha, algum mocinho, como tem um certo lugar lá em Goiás que eu vou, tem uma mocinha e um mocinho ficando, na idade, tem uma idade de euforia, e eu vou lá e vejo eles e volto, francamente, eu volto com meu coração doendo,
Quando a gente chega lá de 60 dias, aquilo é uma beleza, eles assentam ali em volta, é aquele prazer, aquela, né? A gente fica pensando, Senhor Deus, por que que eu não posso, eu não dou conta de fazer mais por esses moços? E eu vou embora, eu fico vendo assim, eu falo, Senhor Jesus, toma conta daquelas vidas. Nesta hora é só o Senhor. É só o Senhor para segurar aquela moça, bonitinha, de uma boa aparência. Quantos elogios ela vai ter, Senhor, ela vai encontrar na escola? Quantas propostas, meu Deus, só o Senhor pode guardar ela, só o Senhor pode guardar aquele menino, livrar ele lá, sozinho lá, Senhor. Mas ainda bem que o Senhor esteve com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. O Senhor esteve com eles lá na Babilônia. O Senhor é o mesmo. Mas que você vê um caminho difícil de transitar para eles, você vê. Aí você volta e pensa naqueles que estão na igreja, toda noite estão ali, a gente pensa, vocês estão com tudo para vencer, né? Glória a Deus. O namoro, irmãos, é um alicerce. Agora, é tão ruim você construir uma casa, o namoro é o alicerce para o casamento, né? O namoro é o alicerce para o casamento. Dependendo de como foi o namoro, será o casamento. Da mesma maneira, né? Isto segue, são passos consecutivos. Se o alicerce for mal feito, logo, quando rebocar aquela casa, passar a tinta, logo vê algumas trincas aparecendo, algumas separações. Você diz, mas que coisa, o problema está no alicerce. Então o namoro é o alicerce. Deve-se ter muito cuidado. Me deixa ler aqui a mensagem do profeta para não ficar só com minhas palavras. Creio que isto agora, escolher uma esposa é algo muito sério, porque o namoro é uma escolha também. Você, de uma maneira direta ou indireta, você está escolhendo. Tem a escolha indireta, aqueles que não têm muito compromisso, e tem a escolha direta, aquele namoro que já está bem comprometido, né? Já está aproximando do noivado. Então é uma escolha, direta ou indiretamente. Escolher uma esposa é algo muito sério, porque o voto é até que a morte o separe. Assim é como devemos mantê-lo. E você faz este voto diante de Deus, que somente a morte os possa separar. E creio que um homem em bom estado mental, que esteja planejando seu futuro, deve escolher esta esposa com extremo cuidado. Ele escolhe com extremo cuidado. Às vezes ele não brinca. O profeta diz que tem alguém que brinca e diz assim para Deus, me deixa ver, Senhor, até onde eu posso ir, né? Ele diz, não é assim a atitude. A atitude é essa, Senhor, mantenha-me o mais longe do perigo quanto possa. É com extremo cuidado. Esse é o ensinamento, né? Então, é com extremo cuidado. Melhor também, é com extremo cuidado. Tenha cuidado com o que vai fazer. E a mulher também, ao escolher um esposo, deve ser muito cuidadosa no que há de fazer. E especialmente nesses dias. O homem deve orar antes de escolher sua esposa. Nós sabemos tanto disso, né? Se o homem e a mulher oram sobre o assunto e não se deixam levar por um par de belos olhos,
ou por um corpo bem formado, ou coisas deste tipo, ou qualquer outra paixão humana, mas sim primeiro buscam a Deus e lhe pedem: Senhor, é este o teu plano? Vocês veem como isso pode ser dirigido? Creio que hoje se joga muito sujo, está numa hora perigosa. O profeta está dizendo. Então, qual o alicerce para isso? É a oração. O namoro é uma escolha, né? Com medidas, com requisitos. No namoro você vai ver se o jeito dele te agrada, né? Se o gênio dele combina com o seu, as maneiras dela, são requisitos que você vai observar, você vai olhar, e isso com facilidade se percebe, né? Deixa ir aqui adiante. O namoro é uma preparação para o casamento. É preciso que eles tenham em suas mentes boa fé, né? E não a dissolução do mundo. Que os moços podem namorar, eles precisam conversar de uma maneira correta, porque nós vamos chegar aqui num lugar, parece que isso vai corrigir, vai retroceder. Mas eles estão numa hora que eles precisam conversar. Se for para exagerar, dar lugar à dissolução, encher a mente da malícia, ficar com a mente maliciosa, era preferível retroceder para de trás da parede e ficar olhando pelo buraco. Era preferível isso. Isto se for para deixar que a malícia encha, se for para namorar a moda do mundo, né? Um moço cristão, ele tem prazer de ver que aquela moça é uma cristã. Eu já tenho deparado com casos, irmãos, quer dizer, aquele moço diz assim para aquela irmãzinha: você está parecendo uma crente. Ora, aquilo é um sinal para aquela moça que aquele moço não é mais nada crente, ele não é um cristão de maneira nenhuma, né? Temos deparado com esses casos. Mas eles precisam conversar, dialogar, né? É por isso que o encontro, quer dizer, ele não é focalizado só para esta direção, mas de uma maneira correta. Eu escrevi aqui: os pais darem lugar, oportunidade. Os pais precisam ter sabedoria em casa, amizade, para conduzir esses jovens nesta hora. É melhor eles estarem juntos de nós do que longe de nós. É preciso, é preferível. Vocês assentam, conversam, entendem. Isso é perfeitamente entendido, é perfeitamente compreendido. Não há repreensão até um certo ponto, até num ponto onde não há exagero, onde não há abusos. Esse entendimento vai vos ajudar. Então eles precisam ter uma boa fé. O profeta, querendo infundir isso nos moços, ele disse assim para aquele moço tomar aquela moça pela mão e dizer: minha irmã, você é minha irmã. E o profeta conta a sua experiência, que ele esteve, não sei se num barco, num passeio com uma moça, e como ele se conduziu. Ele disse que ele não chega lá diante de Deus culpado de nada. Estava influenciada nele uma boa fé. A malícia não estava ali, a dissolução do mundo não estava ali, né? A sinceridade está aguardada ali dentro. Isso reserva os moços. Não há perigo.
Eles podem se encontrar, pode ir comer o sanduíche junto, voltar, se eles forem ensinados desta maneira. Eles podem conversar, não haverá perigo se for desta maneira. Agora, se você ver que o mundanismo está entrando na mente, a tentação, a opressão, o ataque, aí você para, é hora de ir orar. Amém? A amizade no seu coração, a amizade tem que estar no coração dos moços. Os pais, né, por sua vez, eles criam um clima de amizade, né? E recebe em casa, não é aquela coisa, aquela intriga, aquela revolta, aquela briga, aquilo fará ficar pior. Cabe a ela dizer sim ou não. Agora isto é o profeta, né? É o profeta que nos disse, cabe a ela dizer sim ou não. Ela espera, o moço faz a escolha, o moço pede, mas cabe a ela dizer sim ou não, aceitar ou não, é direito dela, né? É direito dela, ela tem o direito, elas precisam conhecer os seus direitos, o seu lugar. E eu escrevi aqui, e não ficarem muito fáceis, não ficarem muito fáceis, muito expostas. Agora isso aqui parece um paradoxo, parece uma contradição. Podem conversar, mas dentro daqueles limites da boa fé, da boa intenção. Mas as moças que se resguardam, elas não são muito fáceis, elas não ficam expostas. Não. E isto é certo, irmãos, elas vão atrair muito mais do que aquelas que são apresentáveis demais, aquelas que se apresentam demais, né? Ela deveria estar mais quieta, conversar respeitosamente, resumidamente, com cuidado, né? Percebendo as intenções. Eu escrevi que o moço deveria tremer, o moço deveria tremer ao chegar para falar com aquela moça. Deveria ser desta maneira. Quando ele quisesse, né, falar dos seus sentimentos, ele tremeria. Ele deveria. Agora o profeta desta época falou assim: vocês sabem, uma mulher, vocês sabem, uma mulher pode fazer tremer a um homem. O profeta usou essa expressão, né? E vocês, irmãs, vocês têm direito, vocês têm como permanecer nos vossos lugares. Deus lhes deu uma posição bendita. E aquele moço deveria tremer ao chegar para falar com aquela moça. Há muita liberdade faz ficar comum. Nós temos uma dificuldade tremenda hoje. Nós estamos assim observando a hora que nós estamos vendo. Parece que os moços estão com dificuldade de entrosarem casamento. Eu não sei, eu tenho percebido isso, viu, irmão? Né? Embora Jesus disse: se o amor esfriará, o amor esfriou no casamento. A iniquidade aumentou. Jesus falou assim: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o amor no casamento esfriou, e a iniquidade aumentou.
Às vezes a iniquidade está tomando lugar em vez do verdadeiro amor, do verdadeiro sentimento. É a dissolução, é a má fé, a má intenção. Ela quer tomar lugar nessa hora. Mas você pode preservar como um cristão as boas coisas dentro de você. Amém? O amor tem se esfriado no casamento. A iniquidade tem aumentado. Nós temos visto, não sei, pastor Valdemar, acho que eu estou falando das duas coisas sim, né? Mas parece que há uma dificuldade de entrosamento, de definição. Isso chega a ser próprio da hora, isso é do momento. E então, às vezes há muita liberdade. Isso, irmãos, eu estou falando um pouco da experiência. Há muita liberdade também dificulta a definição, a percepção. Daqui a pouco eles não sabem realmente o que é, o que querem, né? Então, há muita liberdade, faz ficar comum. Eu falei para um moço um dia, quando ele falava a respeito daquela irmã, disse: pastor, ela tem dificuldade, ela não está dando conta de definir, não sabe o que quer. Eu disse: fique longe um pouco, afasta um pouco, né? Afasta um pouco, fique mais longe, porque o sentimento vai aflorar. Um sentimento ou outro vai aflorar. Afasta, fica um pouco mais longe né? Então, porque há muita liberdade, faz ficar comum. E aquela moça, ela vai ficando muito comum. E daqui a pouco, ele não sabe discernir se é interesse ou se é amizade. Fica aquela coisa assim no meio do caminho. Parece que, né? Parece que há alguma coisa, há um interesse, né? Mas parece que até quando vai ser encaminhado, entre outras coisas no meio, né? Mas é por causa dessa, às vezes, da facilidade. Agora vocês entendem, eu estou falando da liberdade dentro dos limites. Às vezes os moços estão até com dificuldade de ter um namoro pelo olhar, pelo flerte. Parece, eu não sei, não ando seguindo isso, estou velho, né? Mas eu acho que parece que isso está morrendo. Parece que está morrendo, sabe? Eles conversam muito e têm muita liberdade, né? Às vezes quando um dá um toque, o outro foge, né? Não é assim? O outro foge. Às vezes para dizer como quem não está muito interessado, né? Me permitam, irmãos, ir entrando nessas coisas. Dizer aquele namoro do olhar, que eles olhavam, corria um perigo de fazer até dentro da igreja, né? Corre esse perigo. Às vezes depois paga um preço por isso, mas, né? Até dentro da igreja, mas aquele olhar que, né, que era palavras. Eles estão enfraquecidos, desaparecidos. Há muita liberdade, a facilidade, né, me fugiu a palavra. Estão com facilidade de aproximação, muita facilidade de aproximação. Então sucede nisso. Mas quando era aquele tempo, eles olhavam, quando chegavam um para o outro, e quando davam uma palavra um para o outro, olha, acabou, nada dissolvia aquilo, não havia nada que entrava no meio. Deixa eu prosseguir aqui. Eu já falei aqui desse tópico, né? As forças, depois eu espero voltar aqui, força de dissolução, né? O namoro
Eu quero mostrar esse tópico aqui. O namoro que permite, deixa eu ver minha hora, hein, irmão? Minha hora está quase, né? O namoro que permite intromissão de terceiros não serve para o casamento. Eu tenho ensinado na minha igreja assim: aquele namoro que o fuxiquinho do terceiro, ou até do invejoso, causa problema entre os dois, não está alicerçado para casar. Em muitos casos, nós aprendemos na mensagem do pastor Euclides Paro que nem os pais deveriam intrometer naquela decisão, deveriam orar. Às vezes o pastor não intromete, o pastor prega o que é um casamento correto, o que é uma escolha correta, ele ensina na palavra, na mensagem e mostra, mas sabe que depois, particularmente, só se for um caso muito, não, irmão, só se for um caso muito sério, mas depois, particularmente, eu não vou falar para aquela moça: você não toca namoro com aquele moço não, porque ele é assim, mas às vezes ele também é da igreja. Só se for um caso muito sério, muito que está quebrando até a palavra, e o pastor adverte. Mas em muitos casos ele não vai. Às vezes aquele moço é um pouquinho descabiciado e coisa, eu não vou falar para ele é descabiciado, não casa com ele não. Ele é da igreja também, ele é um irmão, aí eu estou salvando ela e judiando com ele. Não, eu ensinei, agora é ela que vai ver, eles é que vão ver. É ela que vai ver se ela é descabiciada ou não, hein? Eu posso até estar vendo, eu digo: será que ela não está vendo? Mas já foi pregado. Porque se nós formos, né? Os pastores já sabem disso. Se eles entrar no meio de toda coisinha, eles vão se enrolar todinho. E aí pronto, né? Aí pronto. Mas o namoro que permite intromissão de terceiros não serve para o casamento. Aquele fuxiquinho, eles que namoram, ela diz para ele: bom, confie na sua palavra. Ele diz: eu confio na sua palavra. Pronto. Quando vier um assunto exterior de fora, que é isso, porque aquilo, diz: não, já conversei com ela, eu confio na palavra dela. Ela diz: não, eu confio na palavra dele, não tem perigo. O pastor Joaquim pregou isso em mensagem Casamento Compartilhado, ele chamou isso de força de dissociação. Ela vem pelas colegas, até pelos pais, pela família, né? Ela vem, ela existe. Às vezes aquela colega diz: mas ele é feio, ele é bobo, você não vê o tipo dele. Se ela não for experiente, ela fala: sabe que é mesmo? Não quero não. E vai embora. Daí a pouco ela vê outro quadro, né? Essas coisas, elas estão presentes nessa hora. Daí a pouco ela fala: mas que coisa, estava falando aquilo, era por outra coisa. Não, mas você não vê o jeito dela, como ela é. Não, cuidado com a força de dissociação. Os pais intrometem, começam a dizer isso, aquilo. É certo que os pais têm direito de aconselhar, de ajudar naquilo que é preciso, né? Agora, glória a Deus. Então, o casamento, eles têm que confiar na palavra um do outro. Confiar na palavra um do outro. Deixa eu passar aqui e ver o que eu tenho pela frente. Eu acho que estamos chegando ao final, né? Agora, o pastor Joaquim citou uma coisa muito tremenda nas condições para um casamento. Cabe a cada um averiguar, cabe a você. O profeta diz: cabe a você fazer a escolha. Pois a escolha até de uma igreja é nós que fazemos. A sua escolha determina o seu destino. O destino do lar que você vai ter é a escolha que você fez.
a escolha da moça, do moço que você fez para o casamento. Agora cabe a cada um fazer a sua escolha. E o pastor Joaquim ensinou umas coisas assim naquela mensagem: condição para o casamento. Ele chegou assim a mostrar as condições para o casamento. A moça deve olhar, ela tem direito, né? E até deve passar a saber se aquele moço é dizimista. É uma das condições principais para o casamento. Não é vergonha ela passar a saber se ele é dizimista, se ele dizima. Sabe por quê? Porque eles vão viver juntos sob o mesmo teto, sob a mesma bênção, sob a mesma maldição. Se ele não é um dizimista, ele nunca será um bom marido. Nunca. Se ele tem coragem de negar para Deus, você já pensou? Se ele não é um bom dizimista, você não precisa confiar, ele não vai ser um bom marido. Ele vai retrucar na hora de te dar vestido, de te dar sapato. Você vai passar 3 anos com vestidinho. Agora, se ele não estiver podendo, você passa. Né? Se ele não for um dizimista, ele nunca será um bom marido, ele nunca será um bom pai. E há promessas de bênçãos, há promessas de maldição. Então o que acontece? Vão viver todos dentro daquela casa sob a mesma maldição. Porque aí é 2 em uma só carne, vivendo as mesmas circunstâncias. Ela tem o direito, agora ele tem o direito também. Se ela é uma moça que, né, tem como ser dizimista, ele deve saber se ela é dizimista, é vice-versa, é a mesma coisa. Agora, irmãos, eu acho que isso aqui não é assim tão, né? Parece que não é tão gostoso, às vezes é amargo, mas eu digo para vocês, tem raiz. Amém? Tem raiz. Isso tem segurança. Assíduo nos cultos, assíduo é constante. Se ele é constante, né? Eu lembro do pastor Joaquim dizer assim: se ele não é assim, se ele não passou a ser constante depois que ele entrosou com você, se ela é constante depois que ela entrosou um namoro, assíduo, já observa antes. Se ele é assíduo nos cultos, gosta da escola dominical, porque na escola dominical é que vem os ensinamentos para o lar. Então são sinais evidentes que, claro, né, para você fazer um casamento correto na mensagem, um casamento conforme o que o irmão Brana instruiu. Gosta da escola dominical, obediente a pai e mãe. Pastor Joaquim não cansa de citar o exemplo do pastor Amâncio, que diz que tomou aliança, né? Eu estou falando por ele, viu, irmão? Quando viu a maneira que a noiva tratou a mãe dela, ele falou: me dá aliança. Se você trata a sua mãe dessa maneira, como é que você vai me tratar? Obediente a pai e mãe, são requisitos, né? Se um moço ama uma moça de verdade, ele a respeita, ele diz: minha irmã. Nós falamos isso. Ele chega a ter ciúmes dela com respeito ao mal, ele a protege. Isto é verdade, viu, irmão?
se ele ama aquela moça, ele é um cristão, ele a protege. Eles podem sofrer tentações, podem sofrer perigo, mas se ele é um cristão, ele é cheio do Espírito Santo, e ele ama aquela moça, ele a protege no tempo do namoro e do casamento. Ele dá o braço esquerdo para ela, para proteger ela com o direito. Diz que o comandante ensinava o soldado assim: você dá o braço esquerdo para ela, que você vai com ela aqui, qualquer coisa que acontecer na rua, você tem o direito para defender. Vê um malandro aí, você pá, né? Bate no queixo dele. Você tem como defender, você tem a arma principal, você tem o amor dentro do seu coração, você a defende do mal. Eles não gostariam de vê-la extraviada. Ele teria conselho para ela, exatamente como o profeta diz. Ele pegaria na mão dela e diria: minha irmã. Às vezes sucede coisas difíceis, esquisitas, até custosas. O inimigo acha oportunidade, é por causa disso. Diz: não há o verdadeiro amor. Então ele chega a ter ciúmes dela com respeito ao mal, né? Ele chega a dizer para ela: não gosto que você veste desse jeito, né? Às vezes tem o moço ele não tem direito de dominar a vida da noiva ainda, da moça, impor, né? Ele não tem esses direitos. Mas às vezes muitos sentimentos são bons, às vezes muitos sentimentos é de um coração cristão. Quando ele começa a ficar até implicante: eu não gosto, né? Por que você cortou o cabelo? Por que você fez essa beleza? Por que você vestiu assim? Às vezes é um sentimento cristão, às vezes é um sentimento genuíno, justo. Ele não é imundo, não é imposição. Imposição é uma coisa, nós entendemos. Ele não tem direito de impor, de dirigir. Ela não vai aceitar isso. Ele ainda não é marido. Mas há muito sentimento que é uma expressão de algo bom, de um caráter firme, de uma responsabilidade, de um zelo. Não sei se, né? Deus sabe, viu, irmãos? Então, ele zela por isso. Se ela vai ser feliz com outro, o profeta chegou a dizer isso. Se um moço ama uma moça, e ele sabe que ela gosta de outro, e ela vai ser feliz com aquele outro, o profeta diz que ele até a libera. Ele a ama tanto que quer que ela seja feliz com quem ela vai ser feliz. Há dias atrás era fácil gostar de alguém, mas os tempos mudaram. Nós já falamos, né? Os anos o amor se esfriou no casamento, a iniquidade aumentou. Então você não pode eu me lembro de uma coisa que o pastor Joaquim falou, irmãos. Ele disse assim: se os namoros estivessem bem, se os casamentos estivessem bem, Jesus estaria longe. Isso aqui é um sinal definido. É por isso que os moços têm que ter uma graça, vocês têm que estar em oração, e vocês podem vencer o inimigo. Vocês têm a ferramenta, vocês são fortes. Vocês podem ter um namoro correto para chegar num casamento correto. Porque o namoro é o pré. Para chegar lá. Agora há um ditado natural que diz: se a árvore é torta, até a cinza é torta. Como é que vai fazer?
O que começa errado, termina errado. Mas vocês têm tudo para lutar contra o inimigo, porque nós estamos numa hora, é uma questão da hora, está difícil. Irmãos, aqueles que estão tendo um namoro ainda puro, sem abraço, sem beijo, sem aproximação, você levante sua mão para o céu e dê glória a Deus, e afirme-se na palavra e diga: eu vou cuidar disso o mais possível, vou evitar a aproximação, vou evitar estar muito perto, vou lá mais pouco, demoro mais pouco, vou ficar só até as 8 horas, não vou ficar fazendo lama lá na casa do meu sogro, não, senhor. Às vezes ela pode até não concordar. Eu falo isso com experiência, irmão meu. Eu falo isso com experiência, pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus, meu namoro com a irmã Olendina foi, eu posso falar isso diante de Deus, Deus me concedeu muita graça. Para ser franco e verdadeiro, oxalá que hoje eu tivesse a força que eu estava tendo naquele tempo, viu? Oxalá que hoje eu tivesse. Mas não fica ali muito tempo, é o que nós falamos, não é muito fácil, não é muito exposto, então o inimigo terá dificuldade de te apanhar, porque a hora é terrível. O que é que trouxe o dilúvio na terra? Foi o casamento errado, foi a atração errada dos filhos de Deus para as filhas dos homens, foi a atração errada. E é isso que o inimigo quer fazer nessa hora, quer fazer esse moço ter atração é lá fora. E muitas vezes, coitado, ele vai cair num casamento lá fora, porque tem circunstâncias que vai envolvendo a pessoa, depois ele não dá conta de sair não. Às vezes ele é um salvo, às vezes ele vai sofrer demais, ser salvo, não estou dizendo que ele é um perdido, ele vai ser salvo, mas só que ele vai sofrer demais. Ele vai se envolvendo em certas circunstâncias e depois é uma teia de aranha aquilo. Se o namoro estivesse bem e os casamentos estivessem bem, Jesus estaria longe. Isto é sinal. Só vou ler aqui na mensagem pergunta e resposta, nós vamos parar. Isto é sinal. É aquilo que o pastor Gazon até citou. Eu marquei, não sei se eu marquei certo, viu? Glória a Deus, me deixa achar aqui. Mas, e se então, se você faz qualquer coisa errada e aquilo não te condena, você prossegue daquela forma, e afora, e vai indo? Recorde, para começar, você não foi salvo, isto é certo. Você não foi salvo, que o profeta está dizendo que o cristão, quando ele faz uma coisa errada, ele retorna, mas quando você é salvo, você tem um espírito diferente, você tem uma natureza diferente, você é uma nova criatura em Cristo, as velhas coisas se passaram, e estão mortas e sepultadas no mar do esquecimento, vê você? Mas sendo que você está vivendo aqui neste mundo, existem armadilhas preparadas para você em todos os lugares. Existem armadilhas preparadas em todos os lugares para nós, os cristãos aqui neste mundo. Isso foi citado pelo pastor Gazon. E você sabe? E você está andando com os seus olhos em Cristo. Amém? Você sabe qual é a maneira de você se livrar das armadilhas? É com os olhos em Cristo. Existem armadilhas preparadas para você em todos os lugares, e você está andando com os seus olhos em Cristo. E recorde, pois quando você comete um erro, um verdadeiro cristão sempre volta rapidamente para a reconciliação. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Realmente eu tomei todo o tempo que estava determinado.
Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, que estas palavras possam ficar registradas. Elas foram quietas, apaziguadas, Senhor, mas eu creio, Senhor, que ela está guardada dentro de cada coração, e ela produzirá efeito, ela trará força, ela trará graça, meu Deus. Na hora certa, no momento exato, o Espírito Santo vivificará isso em cada vida. Abençoa esses moços, Senhor, que estão na jornada. Senhor, aqui há moços que são verdadeiros heróis, têm combatido, têm esperado, estão esperando, num casamento, numa providência do Senhor, de uma maneira correta, estão na trilha, não têm ido para o mundo, não têm ido atrás das coisas do mundo. Senhor, confirma estas coisas nos seus corações, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Recompensa cada um, Senhor, que tem lutado para ser fiel, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Odeio.